Pessoal, hoje um rapaz comentou lá no meu outro canal, né, que a Anvisa aprovou uma suposta vacina contra a dengue, né, uma vacina japonesa, e que o governo Lula não ia comprar, que ele ia priorizar a vacina nacional, que só vai ficar pronta lá em 2025. Ele até perguntou assim, então as pessoas que morrerem até lá, até essa vacina nacional ficar pronta, o Lula vai ser acusado de genocídio também? Então eu acho curioso, né, como essas coisas se espalham nas redes bolsonaristas, né? Porque eles querem fazer uma equivalência entre o Lula e o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro se recusava a comprar toda e qualquer vacina. Então eles acham que o Lula tem que ser taxado de genocida também. E até é engraçado, porque se isso for então genocídio, por que eles não assumem que o Bolsonaro é um genocida, né? Só seria se fosse o Lula no caso, né? Aí eu fui pesquisar esse negócio aqui para tentar entender o que está acontecendo, né? Porque o Lula sabe que uma coisa que mais prejudicou o Bolsonaro foi a negativa dele em comprar vacina na pandemia, né? Tanto que o próprio Bolsonaro já admitiu isso, né? Que ele teria feito diferente a condução da pandemia. Então eu acho que o Lula, por mais que o Lula não seja um gênio, nem um Einstein, ele não ia ser tão burro de cometer o mesmo erro, né? Então vamos entender o que está acontecendo, pessoal. Eu dei uma pesquisada aqui nos sites de notícia. Primeiro que você não vê muitos portais noticiando isso. Só o portal O Globo, tá? Que noticiou. E os outros vão replicando. Aqui o UOL replicou, o Antagonista replicou a matéria do UOL. Aqui são blogs pequenos, ó, Bicharts, ó, Terra Brasil Notícias, né? Aquele blog que só produz fake news, né? Contra a esquerda. E essa tal Rádio Fandango aqui, ó. O resto você não acha mais notícias, ó. Aquele blogzinho Poder 360, que também é da direita e assim por diante. E aí você não acha mais notícias falando disso, que o Lula não quer comprar a vacina. Primeiro ponto que é estranho. Aí quando você vai ler a notícia em órgãos diferentes, você já começa a perceber que tem coisa errada aí nessa informação. Vamos começar aqui com o Antagonista. Olha como o Antagonista traz a notícia. Lembrando que o Antagonista agora é bolsonarista, tá? Eles iam atacando o Lula e passando o pano pro Bolsonaro. Ó, Ministério da Saúde prioriza a vacina feita pelo Instituto Butantan. Anvisa autorizou venda de alternativa japonesa. Autorizou venda, ó, segundo o Antagonista. Então vamos ler aqui o que ele diz, ó. O Brasil pode quebrar em 2023, pelo ano seguido, o recorde de mortes por dengue. Isso é verdade. Mas o governo Lula parece não estar muito preocupado com esse risco. O Ministério da Saúde disse que a vacina contra a dengue produzida pelo laboratório japonês Takeda, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde março, ainda precisa de análise, que ela pode demorar até um ano para ser incorporada ao sistema público. Segundo o Globo, o governo irá priorizar uma vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan desde 2009. Note que aqui eles admitem, que é segundo o Globo, tá? A fonte deles. O imunizante sequer teve a pesquisa finalizada e pode ser liberado pela Anvisa apenas em 2025. Chamada de Kedenga, a vacina japonesa registrou eficácia de 80,2% contra a dengue e de qualquer sorotipo e pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos. Sua dose pode ser adquirida por até R$500. De acordo com o Centro de Operações Emergenciais de Arboviroses, o país já registrou 1,38 milhão de casos prováveis de dengue até o início de junho, 22% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o país registrou 1.016 mortes pela doença, 162,5% a mais do que o ano anterior. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa, disse ao Globo que esperar uma vacina do Instituto Butantan pode custar vida, principalmente dos grupos mais vulneráveis. Beleza. Aqui é a matéria do Antagonista que eles pegaram do Globo, só que eles omitem algumas coisas na matéria. A matéria do Globo, aqui eu tenho é um blog que replica, ela é um pouco mais complexa e, na verdade, não tem nada disso que eles estão falando, entendeu? Vamos tentar entender. O governo Lula não vai incorporar no SUS vacina contra a dengue com 80% de eficácia aprovada pela Anvisa, mesmo com recorde de casos e mortes. Aqui eu já li lá do Antagonista. Agora eu só vou pontuar 2 pontos para vocês, tá vendo? Aqui eles replica a mesma coisa. Deixa eu só ver a parte aqui que é interessante. Aqui, ó. Para ser oferecido na rede pública, que é o SUS, porém, precisa ser avaliado antes pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, esse CONITEC aqui, tá? Então, não é só pegar a vacina e jogar lá no coisa. De acordo com a pasta, o órgão analisa aspectos como eficácia, efetividade, segurança e impacto econômico da nova tecnologia, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. O pedido, segundo a Takeda, será apresentado ainda este mês, tá?
Então, vocês podem ver que ainda vai ser apresentado o pedido. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde da pasta, o Carlos Gadelha, contudo, afirma que o Ministério prioriza implementar no sistema público produções brasileiras. No caso, o imunizante do Instituto Butantan, em desenvolvimento desde 2009, a previsão é que o estudo da vacina nacional seja enviado para análise da Anvisa somente em meados de dezembro de 2024. Na prática, a aprovação deve ficar para 2025. Olha aqui a fala do ministro. Quando a gente pensa em vacinas, é importante destacar o papel central da produção nacional. Hoje, o complexo industrial da saúde é estratégico e ajuda a salvar mais de 200 mil vidas. Por isso, a análise da vacina da dengue segue essa perspectiva de desenvolvimento tecnológico para cuidar das pessoas, afirmou o secretário. Aonde que ele diz aqui que não vai comprar a vacina japonesa, pessoal? Em nenhum momento, ele só está falando aqui que o governo sempre vai dar prioridade a produto nacional. Mas aí no caso da prioridade é quando você tem as duas opções. Aí eles misturam aqui com uma outra fala desse vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que ele fala assim, ó: isso poderia ser reduzido caso uma vacina fosse implementada. Esperar uma vacina do Instituto Butantan pode custar vida, principalmente dos grupos mais vulneráveis. O Ministério deve ter sensibilidade para entender que essa vacina é necessária o mais imediatamente possível para alguns grupos, disse o infectologista. Então o que ele está dizendo aqui? Que essa vacina do Butantan, se for depender dela, vai demorar uma vida, pode custar vidas. Então eles linkam uma coisa com a outra, pega a fala aqui do ministro e tira do contexto, dando a entender que o ministro está falando que não vai comprar a vacina japonesa, o que não tem nada a ver. A única coisa que eles falaram aqui no Ministério da Saúde, que eles informaram, é que tem que passar por mais algumas etapazinhas ainda antes de ser disponível. E aí eu fui dar uma pesquisada, pessoal, como é que funciona a etapa de vacina, aprovação da Anvisa, essas coisas. Olha que curioso que eu achei aqui, ó. Essa matéria aqui é de março, ó, 3 de março de 2023. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. Então essa é a primeira etapa, aprovar o registro pedido pela empresa. O imunizante Qdenga, produzido pela empresa Takeda Pharma, indicado para a população entre 4 e 60 anos. Então eles já aprovaram o registro e eles ainda estão fazendo os estudos para poder ver se realmente ela é segura ou não. Então não é só a Anvisa aprovar e já vai colocar no SUS, não. Tem que ver se ela é para quem já teve a doença, ou se a pessoa que nunca teve pode tomar, se é seguro. Tem todas essas etapas assim, pessoal, que tem que ser seguida para ver se ela é segura. E o que o Ministério da Saúde falou foi basicamente isso, ó, que ainda vai levar um tempo para concluir o resto das pesquisas. Tá? Vai demorar mais um pouquinho aqui, ó. Ainda pode durar um tempo. Ó, pode durar até um ano, ó. Tá bom? E para finalizar, pessoal, no caso da Coronavac, ela foi aprovada mais rápido porque a Coronavac era uma questão emergencial. A gente estava numa pandemia global decretada pela ONU, então era muito mais emergencial a passar essas etapas o mais rápido possível para ter a vacina disponível no mercado. Agora, a dengue, não está tendo uma pandemia de dengue. Realmente morrem milhares de pessoas. O número de casos esse ano está bem maior do que no ano passado, de casos de dengue, mas não configura ainda uma endemia sequer, que dirá uma pandemia. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo aqui, que aqui tá uma barulheira danada por causa das obras, mas é o que eu falo para vocês, leiam as matérias para entenderem, entendeu? Porque aqui, esse título da matéria não é verdade, tá? O ministro só falou que o governo vai priorizar sempre vacina brasileira, mas não quer dizer que ele não vai comprar a vacina japonesa, tá? Até porque a ministra da Saúde é médica, ela respeita a ciência. O Lula, por mais que o Lula tenha defeitos, ele também respeita a ciência, e o Lula não é um Bolsonaro. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.